Sejam muito bem-vindos ao canal Mesa de Debates. Eu sou o Guilherme e vamos começar mais uma entrevista, né? E hoje eu estou aqui com o Lauro da Silva para a gente conversar um pouquinho aí a situação do aposentado, né? A situação, né? Como que estão as coisas aí em frente a esse momento de pandemia e tudo mais. Então, estou aqui com o Lauro, né? O convidado de hoje. Lauro, tudo bem? Antes da gente começar, por favor, se apresente. Tudo bem, Guilherme, obrigado aí pelo convite. Quero agradecer também a todos e todas aqueles e aquelas que convidei para estar ouvindo, assistindo agora. E é uma oportunidade que nós, enquanto aposentado, pensionista, temos para mostrar como estamos, a situação que nós estamos. Então, a todos os associados e associadas da ADMAP, a gente fica muito contente que, quando feito o convite, com certeza estão nos ouvindo. E agradecer você, Guilherme, pelo espaço, pela a disposição que você nos colocou. Beleza, maravilha. Então vamos começar aí para nossa primeira pergunta. E aí eu faço aquela pergunta bem básica, né? Como que estão as coisas aí para o aposentado aí nesse momento de pandemia? Olha, a posição, quando surgiu, começou mesmo a pandemia, houve uma certa rejeição, uma desconfiança que aquilo não era tão sério assim, mas depois que nós percebemos para onde estava acontecendo, o que estava acontecendo, primeiros atacados, primeiros mortos, mortas, que foi levado um pouco mais a sério. E hoje nós temos todo o cuidado e até agora fomos beneficiados pela nossa segurança sanitária e estamos bem. Tivemos a sorte, em nenhum momento abrir mão da segurança sanitária e para nós aqui da ADMAP, para nossos associados, associadas, a diretoria, nós saímos bem e agradecemos nós mesmos por ter levado a sério essa pandemia. É um momento muito difícil para nós, enquanto aposentados pensionistas, que a gente estamos sempre em ação, ter que nos recolhermos dentro de nossas casas, ficar preso, mas é a pandemia e nós temos que respeitar. E assim está sendo feito. Estamos caminhando bem. Certo. E na situação financeira, o Lauro, né, a gente acompanha aqui, né, o preço dos alimentos aumentando, né, tá tudo subindo e a única coisa que não sobe é o salário, né? Como que está sendo viver esse momento no ponto de vista financeiro? Olha, Guilherme, os que são pobres são povo simples, trabalhadores, trabalhadoras. Com certeza, a pandemia fez um buraco aí, um estorvo, que já ganham um pouco, às vezes nem ganham, mas o desemprego causado por essa pandemia, a situação do governo, dos nossos governantes, de nosso representante que deveria nos representar, não fez assim um grande esforço, não teve esforço nenhum para que a gente saísse dessa situação. E nós, enquanto aposentados, pensionistas, idosos, ficamos numa situação com um número tamanho de desemprego que foi causado pela pandemia. Dentro desses desempregados e desempregadas estão os filhos, netos dos aposentados, que às vezes têm que dividir o pouco que já ganha no seu final de meses, no começo do mês, o pagamento da nossa pensão, da nossa aposentadoria, nós temos que, já há pouco, ter que dividir com nossos filhos, nossos netos desempregados nesse momento. Mas e estamos aí
esperando que o governo faça para a gente agora, que está sendo muito pedido aqui, que tenha o 14º salário, porque os nossos benefícios foram usados para jogar dinheiro no mercado, jogar dinheiro na economia, e quando chegamos no final do ano, depois de passar um ano tão pesado, tão frio, tão difícil, aí não tem ali aquele 13º para que a gente possa viver um momento ali de colaboração, de união entre os nossos. E está nessa situação cada vez pior. Na hora de reajustar uma inflação que é quase 10%, a gente recebe um reajuste apenas de 5,35, 35 pontos alguma coisa, o que não dá, com certeza, para cobrir o valor que está hoje a gasolina, o valor que está hoje o gás de cozinha, a situação do preço da comida, praticamente dita, está lá nos altos, e não sabemos como vamos sair deste momento tão trágico causado pela pandemia e também pela a falta de colaboração do governo, dos parlamentares, de fazer alguma coisa específica. O que nós sabemos, isso aí acho que todos sabem, é que aqueles bilionários se tornaram mais bilionários agora através da pandemia, e aqueles que já eram pobres estão aí jogado pelas ruas, jogado pela a situação econômica cada vez difícil, um número cada vez maior de desempregados, e é nessa situação que nós nos encontramos hoje. Ter que dividir aquele pouco que nós ganhamos para ajudar nossos netos, nossos filhos. É essa situação que nós encontramos, Guilherme, uma situação muito difícil. Sim, e agora saindo um pouco do âmbito da pandemia, nesse último período, né, o que piorou para o aposentado? Desculpa, acho que deu uma falha aí na sua fala. Tá, agora saindo um pouco, né, do cenário de pandemia que nós estamos vivendo ainda, eu queria te perguntar o que piorou para o aposentado nesses últimos anos. O que piorou? Isso. Para ser franco, para o aposentado, pensionistas, idosos que nós estamos, uma das coisas difícil mesmo é ficar preso dentro de casa. A gente está acostumado a estar fazendo as nossas caminhadas, fazendo nossos exercícios para nos manter com um pouco melhor de saúde, essas coisas. Nós tivemos que nos engaiolar dentro de casa para passar esse momento. Não, Agora, assim, mas antes da situação. Desculpa te interromper, mas antes da pandemia, o que economicamente falando, piorou para o aposentado? Do ponto de vista olha, por exemplo, financeiro. o que piorou? O tratamento, por exemplo, a situação que está o SUS, quando procuramos o SUS, porque não temos condições, na maioria de nós, entre nós, não temos condições de pagar um plano de saúde e, consequentemente, se procura pelo SUS, os remédios receitados pelos médicos não são encontrados nas farmácias para passar para os aposentados pensionistas, e nós temos que tirar de novo dos nossos poucos benefícios que recebemos, também para dar cobertura. Então, uma das coisas que nós temos que pedir para os setores de esquerda, os setores que estão agora se unindo para que a gente possa ter uma vida melhor, e que seja incluído também os aposentados pensionistas nessa luta, para que a gente possa ter uma vida melhor. Essa é a situação que nós estamos hoje, e não sabemos até quando vai, principalmente com esse tratamento que é dado pelo governo com
com baixarias, ao invés de estar fazendo alguma coisa para que essa população carente de aposentados, pensionistas, idosos, estamos vivendo. Sim, e você disse, por exemplo, a questão do remédio, né? Quanto que, né, você, por exemplo, se você faz uso de algum medicamento, costuma gastar, né, por mês? Ora, nós temos que gastar aquilo que podemos, às vezes nem sempre podemos comprar o que os médicos recomendam. E aqueles poucos que a gente procura, 3, 5 dias, 10 dias, um mês, às vezes, para sair num pedido da farmácia do povo, né? Vamos chamar essas farmácias assim. E a dificuldade que nós temos, a gente compra aquele que é possível, e muitas das vezes o médico pede para a gente alimentar bem, e quando vai no supermercado, o valor do preço da comida está naquelas alturas, de novo a gente tem que fazer o milagre para sobreviver dessa situação. Sim. E o Lauro, né? Agora indo um pouco para a política nacional, né? Como que você tem visto, né, os ataques contra a previdência, a aposentadoria? Porque, por exemplo, pessoas como eu, né, ou como minhas irmãs, elas não, o risco delas não se aposentarem, da gente não se aposentar, é grande. Olha, para ser franco, até a nossa aposentadoria, até a nossa já existente, até para aqueles que já estão aposentados, que estamos aposentados, já está difícil acreditar na sustentação disso ao olhar pelo governo que nós temos, como ele trata o setor, como ele é genocida de todas as formas, essa coisa toda, que não aceita o racismo, é contra o racismo, é contra todo aquele que não se encaixa como pessoas, vamos chamar de comuns, já tem essa dificuldade. Agora, você imagina, então, com os velhinhos, se ele vai ter alguma preocupação com esse setor. E não está tendo, não tem essa preocupação. Ô, Guilherme, até agora, se eu falei, eu convidei aqui o tesoureiro, aquele que mexe com todo o dinheiro que nós não temos na ADMAP, para falar um bocadinho aqui no meu lugar. Eu te agradeço muito até agora. Ele vai nos ajudar a falar um pouco da situação econômica, a situação dos que nem sonham mais amanhã estar aposentado devido à forma como está sendo conduzida a Previdência Social, principalmente se tratando dessa reforma que estão querendo fazer para o setor público e que não podemos esperar, por conta de ser do setor privado, que trabalhamos durante toda a nossa vida no setor privado, virar as costas para os companheiros e companheiras da saúde. Toma como exemplo o esforço que é feito, que são feitos, os esforços que são feitos com as enfermeiras, com os médicos que tratam da saúde pública, e olhar a forma como vai ser tratada essa reforma administrativa, com certeza não vai pegar somente o setor público, a falta de atendente no INSS, falta de fazer de novo como é que chama o processo de tentar trazer mais gente para dentro do setor público, ao contrário, está se acabando. Quem está trabalhando no INSS, por exemplo, aposenta, sai, e não tem quem substitui porque não tem o concurso público. Está me ajudando aqui agora o Índio, o que vai continuar falando com você, Guilherme. Ok. Então vamos esperar o Índio. Estou aqui, Guilherme. Bom dia.
Bom Tudo dia. bom? Tudo? Tudo bom, Então, Guilherme? então é o seguinte, então temos um novo entrevistado na mesma entrevista. Então, eu queria que você Isso. se apresentasse também. Tá, eu sou o Adilson dos Santos, né? O pessoal me chama de índio por causa do cabelo, mas eu sou aqui aposentei já em 2015, aí eu sou parte da associação que vim para ajudar eles aqui, né? E, e aí eu sou diretor aqui da entidade aqui, e a gente tem ajudado aqui, né? Pelo menos tentado com essa pandemia. Agora a gente priorizou a vida, né? Tiramos aqui de primeiro manter todo mundo vivo, né? Porque nós tivemos aqui associações aqui que ainda perdemos muitos amigos, né? Então a gente retirou disso. Então nós estamos retomando agora, né? E aí esse bate-papo é bom, eu acho que é excelente, né? Principalmente para as pessoas entenderem que a gente aposenta, acha que vai parar de lutar, né? Fala, aposentei, agora vou viajar só. É o contrário. Se a gente não fizer a luta aqui, fica mais difícil ainda do que está, né? Então, por isso que a associação tem um papel importante aí na vida dos aposentados. Não só o nosso aqui, região, mas todo o setor, né? Certo. Índio, eu Olha, queria que você falasse um pouco, né, como que funciona a Associação de Aposentados aí. aqui é uma associação que a gente, quando criou, era mais setor metalúrgico, né? Hoje nós temos pessoas que trabalham em outro setor também. E é uma associação que a gente tenta, primeiro, ver a questão da luta, né? Nós achamos que é importante, não dá para ficar sem lutar. O Laura acabou de falar para você aí, em relação à questão de política para aposentar os idosos. Vamos dizer assim, o país nosso não tem isso, né? Se a gente for ver agora, você mesmo acabou de falar aí da questão da Previdência, né? A Previdência já estão tentando sucatear, não é que ela é deficitária, ela tem recursos, tem tudo, mas se a gente for ver a última medida agora que está no Congresso, né? Que tem onde tirar dinheiro, mas de onde eles estão tirando? Da folha de pagamento. Só que os 20%, né, que os empresários agora vão deixar de pagar, fica todo mundo refém, porque é verdade, o desemprego está alto, mas tem reflexo na Previdência. Então, se a gente for ver hoje, basicamente, a população hoje que está pagando um custo caro é toda a população pobre, né? E uma população também de idosos que vai começar, que depende muito da Previdência, né? Porque não só se sustenta, mas sempre com essa pandemia agora tem netos, filhos que acabam fazendo esse papel de poder comprar o alimento, né? Nós estamos vendo que o governo, o que ele tem feito é cada vez mais atacar essa Previdência que foi criada há muito tempo, que seria para, inclusive, numa situação onde as pessoas, não só idosos, né? Mas tem as pessoas que, às vezes, dependem aí sofre um acidente de trabalho, tem uma deficiência, às vezes recebe algum benefício, nós estamos vendo que o governo ele não está muito preocupado com isso não, porque, na realidade, nós achamos que se o governo fizesse diferente, que a Previdência tem dinheiro, né, o problema é que estão utilizando os recursos da Previdência, que é arrecadado por quem pagou e quem está contribuindo agora, para salvar aí a parte econômica do governo. Então, nós temos que ficar muito espertos nisso, porque nós já vimos alguns países aí, como, por exemplo, na Grécia, uma época aí que não tinha dinheiro para pagar os aposentados. Então, nós temos que juntar, fazer esse debate para as pessoas entenderem, né, que tem condições de dar uma condição melhor para os aposentados. Hoje nós estamos vendo isso, não só de reajuste, né, mas uma situação melhor. O país está envelhecendo, né, e estão fazendo a contramão, esse governo está fazendo a contramão do que deveria fazer para os seus idosos, né? Então, são muita gente que hoje depende da Previdência, tem muita gente hoje que está numa situação difícil, passou por uma situação agora de pandemia, onde muitos acabou adoentando, né? Não só doenças já pré-existentes, que chega na idade, aqui é normal você ver a maioria das pessoas com diabetes, colesterol, muita gente aqui toma insulina, né, que a gente tem visto aqui. Isso tudo é muito prejudicial com uma política desse governo que não olha para o lado dos idosos do país.
Sim, eu tinha perguntado para o Lauro, o Índio, em relação à questão dos remédios, né? Você falou, citou várias doenças, como colesterol alto e tudo mais, né? Hoje, o aposentado, qual que é o preço desses remédios? E hoje o aposentado consegue comprar tudo ou não? Olha só, você tem aqui vamos dizer assim, um setor de aposentado aqui que que vem do setor metalúrgico. Então, tem alguns aposentados que ainda conseguem comprar o remédio, né? Porque muitos, quando estavam na fábrica, vinham com convênio. Então, a gente vê que é normal chegar aqui e falar o seguinte, hoje um convênio está aqui mais de R$ 1.200, você tem uma ideia, certo? Então, quando ele sai da fábrica, ele perde o convênio dele, geralmente ele fica um ano aqui, um sacrifício para pagar e deixa de comprar, às vezes, o medicamento que tem até, né? Porque uma grande parte aqui que a gente tem visto, é problema de coração, né, que a idade vem vindo, diabetes, o diabetes tem um custo alto, que não é só a insulina, né? Tem outros medicamentos e mais alimentação. Você tem que ter uma alimentação meio adequada para quem tem diabetes. Então, o que que a gente vê aqui de vez em quando? Ou as pessoas tentam, na farmácia que tem do governo, que às vezes tentam, mas é meio difícil, né? E às vezes são obrigados a deixar de fazer algumas coisas para comprar esse medicamento. Porque a pessoa gasta em média, eu sei que tem gente que gasta em média R$ 500 com remédio, porque não toma um remédio, né? Toma vários. Então, quando você está na sessão, você vai percebendo isso. Mas a grande debate esse dia que nós tivemos aqui, e daí é uma coisa assim, você fica olhando, você fica até assustado, é o seguinte, o convênio médico que o pessoal tinha aqui, que a associação tem, né? Para você ter uma ideia, eles aumentaram mais de 20%. Eles queriam aumentar 40%, sendo que o reajuste do aposentado não foi nem 5%. Parece que é uma política deliberada do governo, né, que as pessoas, principalmente do convênio, né, de tirar essas pessoas mais idosas, porque são tratadas o seguinte, como custo. Ou seja, pode ver, quando você vai discutir aqui, sempre tem reclamação do convênio, que o pessoal tá muito, vamos dizer assim, muito caro o convênio, não sei o quê. Agora, esse dia mesmo, nós temos um convênio aqui que subiu 22, né, não? 22%. É um absurdo, né? E a pessoa não tem isso. Então, você escuta muito, o que eu vou fazer? Então, a maioria dos nossos associados aqui já está vamos dizer, indo para o SUS, né? Alguns aqui que vêm da fábrica, tal, já não tem quanto, mais, como é que fala? Condições mais de suportar, né? E aqui, o Lauro, vou dar um exemplo do Lauro mesmo. Ele marcou um médico aí que agora que ele conseguiu faz 2 anos. 2 anos esperando para passar no. Como é que é o nome? Reumatologista. 2 anos, para ter uma ideia. Isso porque em São José ainda tem uma fala que o convênio não, que a saúde aqui é uma saúde que privilegia todo mundo, então, não é nada disso. Então, a situação está muito difícil mesmo, principalmente para os idosos agora. E tem uma doença nova que a gente percebeu também, mas nós não sabemos ainda como nós vamos conversar, mas ver com as pessoas aqui, que é essa doença que a gente está vendo agora, que a maioria dos idosos passou uma pressão muito grande. Então, vai precisar, talvez, ver com gente que trabalha na área de saúde mental, né? Que a maioria está ficando doente. Muita gente ficou assustada, porque muitos idosos faleceram, né? E o pessoal ficou muito recluso. Então, hoje você vê aqui que tem muita gente querendo passar em psicólogo. E aí, isso que a gente tem visto aqui, o poder público não se atentou a isso, não. A gente tem muita gente aqui que chega aqui numa situação muito difícil em relação à cabeça mesmo, né? Sim. Uma coisa que eu queria te perguntar é o seguinte, né? Eu era, né, pequeno na época, mas eu lembro mais ou menos bem, né, do discurso do ex-presidente Fernando Henrique Cardoso, né, chamando o aposentado de vagabundo, né? Hoje,
qual é a visão que os governos e a sociedade têm do aposentado? Olha só, o governo, eu acho que ele não mudou essa visão dos aposentados, né? Porque para o governo, ele acha que isso é um estorvo. Por quê? Porque ele pensa no custo. Então, quantos menos aposentados tiver, para ele é melhor, certo? Quantos mais aposentados morrer, para ele é melhor também, porque deixa de ver. Por exemplo, essa reforma que foi feita agora, né? O pessoal não se atentou muito, mas a gente já começa a ver. Tem companheiros e companheiras aqui que vão pegar um exemplo. Se o marido falecer, ela não vai receber mais 100% da aposentadoria. Ela vai ter uma perda, certo? Por causa da reforma que foi feita. Começa isso agora? Começa. Pegou depois da pandemia, houve muitas falecimentos. É normal a gente ver aqui, às vezes, o filho vem aqui, reclama, então a gente fala, olha, isso que o governo fez para os aposentados. Então, eu acho que o que o Fernando Henrique falou lá atrás, eu acho que ainda o governo continua pensando assim. Tanto é que você vê, não tem política para idosos em nada, né? Nem na cidade, nem no estado, e muito menos no governo federal. Por que eu falo isso? Porque a gente vê a cada dia mais a destruição do que tem, né? Destruição do SUS, né? Nós sabemos, por exemplo, que o governo pega dinheiro da Previdência, que usa para pagar as dívidas aí, que é através da DRU. Então, isso tudo eu acho que tem que começar a pensar, porque a Previdência ela é deficitária, tem dinheiro, pode fazer políticas, não só para aposentado, mas para todo mundo que contribui com a Previdência, ou que se precisa uma hora que sofre acidente, alguma coisa, nós estamos vendo que isso não acontece. Tanto é que os atendimentos que tem no SUS, o Lauro acabou de falar, não é um problema dos funcionários, é um problema do governo, porque as pessoas aposentam e não botam outro. E com isso, tem muita gente que a gente conhece também que está com a sua aposentadoria parada, tem muita gente, às vezes, que está com benefício negado, não consegue passar pela Previdência, porque realmente o governo, ele ainda pensa que os aposentados passou a ser um estorvo. O que a gente escuta de vez em quando, aí a gente fica, até nós estávamos debatendo esse dia, né? A gente vê falando que a ideia do governo é que quem tem 60 anos arruma serviço, né? Querendo dar curso para a turma de 60 anos arrumar serviço. Aonde? Entendeu? Então a gente fica olhando assim, é um negócio que tem uma hora que você para e fala, não existe, tem uma política de achar que o aposentado ele é um estorvo para a União. Então, eu acho que continua esse pensamento ainda dentro do governo. Não só o governo federal, mas municipal e estadual também. E você falou então do governo municipal e estadual. Esses governos, como que ele vem atuando em relação aos aposentados? Olha só, a gente sempre achou que aqui na região, por exemplo, uma região rica, São José é uma das cidades que tem condições. Devia ter, por exemplo, a gente fala de creche para criança, devia ter creche para idoso, passar o dia inteiro lá, comer, se alimentar, tal, depois ir para casa. Né? Nós não vemos aí, podia ter uma creche dessa. Hospital geriátrico. Você não tem. Entendeu? Então, e são coisas simples, né? Que eu acho que ajudaria a melhorar a qualidade de vida dessas pessoas. Mas são coisas simples, mas a gente não vê. A gente não vê nem a questão de calçamento. Às vezes você anda por aí, os aposentados se arrebentam, porque não tem condição de locomoção. A gente viu agora, recentemente, você falou uma coisa importante sobre o Estado e também o município, né? Que eles tinham o passe, o transporte, né? Pelo menos, não é para todo mundo, mas às vezes quando você ficava lá, você via que 2 ou 3 vagas surgiam no ônibus, já cortaram, certo? Transporte gratuito. Então, é muito difícil para essa população. Nós agora aqui, nós fazemos parte de São José, mas em Jacareí, por exemplo, nós sempre cobramos ali que tinha que ter um bom prato, principalmente para o idoso, né? Na época, alguns vereadores falaram,
lá no Bom Prato, tem Bom Prato em São José, só o idoso pegar o ônibus e ir para São José. Falando, como assim? Né? Tem que ter Jacareí. Agora, me parece que foi assinado aí um convênio para instalar em Jacareí, né? Esperamos, né? É uma cobrança que a DIMAP sempre fez aqui, pelo menos estão falando que vai instalar, foi assinado um convênio lá para instalar. Mas são coisas simples, às vezes, né? Mas que para o aposentado, para o idoso, para quem necessita, é importantíssimo, né? Mas nós não estamos vendo uma política nem municipal, nem estadual, com essas coisas mais simples, né? A gente não... Os idosos não exigem muito, exigem ser tratado com respeito, e hoje não é. E em relação à organização dos idosos, vocês estão organizados aí na luta contra os ataques do governo? Isso, nós estamos, na realidade, nós orientamos que até a segunda dose nós falamos para os aposentados, ó, vamos manter vivo, certo? Tem muitas mobilizações, alguns compositores já tomou a segunda dose, né? Nós nos preocupamos com isso primeiro. Agora nós retomamos, a partir agora, dia 2 de outubro, já tem uma atividade de mobilização, nós estamos se organizando aqui já. Nós também estamos começando já a marcar nossas atividades, agora no dia 22, quarta-feira, nós vamos fazer uma reunião do Conselho de Representantes que a gente tem, né, que reúne os idosos todos, junto com a diretoria toda, para a gente discutir a conjuntura, para discutir aqui a situação do país junto com eles, né? Porque a gente tem uma dificuldade muito grande de internet aí, mas nós marcamos aqui para quarta-feira a gente já começar a fazer essa discussão com os idosos, né? Porque a nossa associação, ela, independente de quem está no governo, nós vamos continuar cobrando. Entendeu? Então, é isso que nós pensamos. Então, nós já chamamos já para quarta-feira esse debate aqui na associação, que achamos que é muito importante, né? Para a gente já começar a participar aí das atividades, das mobilizações que estão tendo no país inteiro. Né? E como que vocês estão vendo, então, a conjuntura nacional? Olha só, a conjuntura nacional está numa situação seguinte. Primeiro, vamos pegar aqui um exemplo, de desemprego muito grande, né? E um ataque muito grande aos direitos de todo mundo, né? De toda a população. Então, se a gente for ver hoje, né? Até a semana passada, estava falando da privatização dos Correios, deu uma paradinha agora, porque até 7 de setembro, né, teve muitos ataques. Após 7 de setembro, o que a gente viu? O governo federal, ele ficou meio refém do Centrão. Né? Então, você olha, tem reflexo. Então, do dia 7 para cá, o que nós estamos vendo? Primeiro, projeção do PIB ano que vem. Não é de crescimento. Inflação ano que vem. Nós estamos falando do ano que vem já. É manter na casa de 7, quase 8%. Né? Preço dos alimentos subiu muito. Né? Gasolina, ainda vai ter reflexo mais na economia, porque com essa greve que teve de 2 dias dos caminhoneiros, parece um absurdo, mas a gasolina subiu quase R$1 e não abaixou mais. Né? Mesmo não tendo um desabastecimento, não abaixou mais. Então vai ter vários reflexos em relação a essa política econômica. Né? Por outro lado, nós estamos vendo que já começou um grande debate eleitoral, né? Que é a questão de se tem terceira via no país ou se não tem terceira via no país. Né? Mas o que se começa a ver hoje é uma crise institucional para nós muito grande. Então, a gente tem que estar preparado, por quê? Porque o governo federal já tentou um golpe aí para cima da população, né? Tentou, né? Mas o pessoal não reagiu não em função de que não entendeu. O problema é que o ataque está muito grande e estão sofrendo muito a população. Então, a conjuntura hoje é uma conjuntura que nós temos que começar a se mobilizar, começar a organizar, né? Principalmente nós aposentados, se organizar. Por quê? Porque o que se desenha para esse período agora é perda do poder aquisitivo, piorar em relação à saúde, piorar, e nós sabemos que as eleições no ano que vem é importante, mas não vai resolver tudo
também. E também a gente derrotar esse governo, tirar para fora aí o Bolsonaro, o Mourão, né? Porque não podemos deixar, porque se continua, até o ano que vem vai destruir o país aí, da forma que está essa política do governo. Então, ó, foi uma coisa bastante interessante, Índio, em relação à questão do governo. Então, vocês acreditam que o governo tem que ser tirado para agora e não esperar para 2022? Isso, por quê? Porque o governo, o que ele fez? Ele fez várias ataques, né? E vem fazendo. E devagar ele vai quebrando a economia e nós vamos pagando um preço caro por isso. O IOF está prova disso agora, né? Ontem ele já aumentou de 3% para 4% para as pessoas aí que têm empréstimo. E a maioria dos aposentados tem. Não adianta falar que a gente é contra empréstimo consignado, mas a maioria, hoje, nós estamos vendo por aqui, para sobreviver, pegou empréstimo consignado. Então, o IOF já subiu 1%. Então, nós estamos vendo qual é a política do governo. Além disso, nós achamos que não tem que esperar. Por quê? Porque se tivesse tirado esse governo, a consequência do número de mortes do país, com certeza, não estaria desse tamanho. Mais de 586. A última vez que eu vi, 586 mil mortes. Isso não é qualquer coisa. Entendeu? Então, nós dependemos de tirar o governo agora. Mas nós sabemos também que, vamos dizer assim, os grandes capitalistas, eles estão divididos. Por quê? Porque uma parte apoia o Bolsonaro, que está fazendo as medidas que eles querem, que é os ataques à classe trabalhadora, os aposentados, né? E o outro também está vendo que, por outro lado, lá na frente pode perder com a questão tanto do agronegócio, que a questão dos ataques aí na Amazônia, tudo isso que também está tendo reflexo. Então, tem uma divisão. Nós achamos que tem que pôr para fora agora, Bolsonaro e Mourão. Aí depois nós temos que discutir as eleições, mas não misturar as coisas agora para só discutir eleição. Aí não, nós achamos que temos que ir para a rua para derrubar o Mourão e Bolsonaro, entendeu? Porque senão não adianta. Então, ficar esperando, não, 2022, vamos ver. Nós sabemos que vários partidos estão fazendo aí alianças, né? Mas nós sabemos que, para nós, o interessante é derrubar o governo agora, não tem que esperar 2022, certo? Certo. E voltando um pouco, né, nessa questão dos aposentados, né? Hoje a realidade do aposentado para complementar salário de fazer bico. Por exemplo, você citou aqui a questão dos empréstimos, né? Essa é a realidade dos aposentados hoje no país? Olha só, muitos aposentados, eles, quando vê que a situação não dá para pagar as contas, né? E às vezes porque também a gente sabe que, na realidade, ele aposenta e por trás dele ainda fica às vezes você vê aí, tem uma casa, o filho vai morar no fundo, né, um neto e tal. Então ele se obriga numa situação de voltar ao mercado de trabalho. Então uma grande parte faz bico mesmo, ou faz bico às vezes. É comum você ver alguns fazendo bico de olhar carro na rua, vários bicos que aparecem aí, a turma começa a fazer uma pintura, né? Começa a trabalhar. Por quê? Porque quando você está na fábrica, você está nativo, o que acontece? Nós já estávamos conversando essa semana, você pega aqui os metalúrgicos, você tinha PLR, você tinha um salário maior, né? Você tinha outros benefícios que quando se aposenta, corta. Então você não tem mais. E mais que o Lauro falou, nós estávamos reivindicando aí, ainda estamos tentando o 14º, por quê? Ao governo injetar o dinheiro dos aposentados na economia, né, que todo mundo pegou, porque todo mundo estava precisando, né, agora chega no final do ano, você não tem isso, entendeu? Então você não tem. Muitos, às vezes, falam, vou tentar recuperar o 13º, pelo menos. Então vai fazer bico, vai fazer algum trabalho aí para poder recompor essa perda, porque chega no final do ano, não tem o 13º, que ele já foi antecipado. Então, por isso que nós achamos que era importante hoje que o governo ele desse o 14º salário dos aposentados. Se é verdade o que ele fala, que geralmente o 13º dos aposentados salva a economia, igual falaram aí, alguns meses o governo liberou, falando que injeta dinheiro na economia, por que não o 14º
os aposentados, com certeza vai injetar mais dinheiro na economia, né? E hoje a Previdência tem condições de fazer isso. Então, tem um projeto lá, mas não anda, né? Está engavetado, né? Mas nós estamos cobrando aí para ver se conseguimos aí. É difícil, mas continuamos reivindicando aí para ter um 14º salário para os aposentados. Certo, explica então um pouco mais essa questão do 14º salário, como que funcionaria na prática, como que seria aplicado? O 14º, ele já foi apresentado um projeto de lei, né? Já passou numa comissão, já, né, Laura? Instituição lá, e está para ser votado, mas eles têm que encaminhar para votação, né? E até agora está parado, não vai para cá nem para lá. Quem estava fazendo essa intermediação era o Paulo Paim, né? Que estava cobrando lá. Agora, nós sabemos que, se o governo quisesse, poderia ir fazer o 14º para os aposentados. Porque, geralmente, a gente, somente que é metalúrgica, aqui a gente tinha aquela PLR, né? Que tem o salário, tem o 13º tudo, mas participação no lucro resultado. Quem estava na ativa tinha. Então, você sempre contava com algo mais, né? O trabalhador da GM, aqui da Ericsson, sempre teve. Hoje não tem. Então, nós estamos reivindicando, e não é só uma reivindicação nossa, não, de todos os aposentados do país inteiro, para ter um 14º nesse final de ano, principalmente porque o governo antecipou o 13º de todo mundo. Então, chega no final do ano, né, a gente vê o comércio falando, pô, mas os aposentados não vai ter o 13º? Não. Então, se tivesse o 14º, com certeza ia movimentar maior a economia. Sim, o Índio, a gente acompanhou uma situação bastante triste e lamentável, né, que foi um número considerável de idosos que morreram, principalmente no começo da pandemia, né? Com tudo que a gente está falando aqui, assim, pode-se concluir que foi bom, né, para o governo que isso acontecesse? Olha só, esse governo que está aqui hoje, de plantão, que é o Bolsonaro, eu acho que foi uma política já, vamos dizer assim, pensada, né? Primeiro porque é um militar, então ele não estaria, as pessoas que votaram nele, não pensou que para ele, né, não tem muita importância uma vida, é um militar, então, né? E para isso a gente sabe que os mais afetados foram o pessoal idoso, né? Tem um absurdo que eu vi, eu não sei se é verdade ou não, estão esperando lá o depoimento do cara da Precisa, né? Mas eu estava lendo uma matéria, você deve ter visto aí, falando que fizeram um teste, né? E aí você vai ver as idades, era idosos, com a cloroquina e aquela de medicina, aquele remédio lá para medicina, isso, e que morreu 9. O governo escondeu, e foi a pedido do próprio Bolsonaro que fizeram. Cara, cobaia, isso é um absurdo. Pegaram lá, e são idosos, porque eu vi pela idade, 72, 69 anos, tinha de 82, ou seja, isso prova que o governo, na realidade, ele usou como cobaia os idosos, entendeu? Isso é um crime, vamos dizer assim, em qualquer país do mundo, esse cara seria preso automaticamente, né? E quem denunciou isso foram os próprios médicos, pelo menos o que eu acompanhei até agora. Então, essa pergunta sua sobre para a Previdência, seria bom o que aconteceu? Teve até um assessor da Previdência, não sei se ele é secretário e tal, que ele deu uma entrevista falando que foi bom para a Previdência, porque diminuiu muito o número de idosos para a folha da Previdência. Entendeu? Então, eu acredito que isso foi uma política pensada pelo governo. Entendeu? Porque se um governo pensa, olha, vamos preservar os idosos, é uma política que você deve ter. Agora, quando você fala, não, deixa os idosos lá, então, vamos falar assim, ser bem honesto, é uma política pensada para mesmo que os idosos morressem, para desonerar a folha do INSS. Não tem outra explicação. Sim, você falou dessa questão da cloroquina, né?
e de remédios ineficazes para o tratamento da Covid-19, só para ter uma noção, né? Me veio essa dúvida. Já ofereceram muito remédio para vocês ineficazes para o tratamento da Covid, né? Para os idosos, né? Vendendo como um remédio, né? Vendendo cato por lebre ou não? Só para ter uma noção para que esse caso da Prevent Senior foi bastante grave, né? E pelo menos eu considero. Aconteceu isso ou não? Como que foi? Não, aqui na associação, né, Laura, teve gente que veio aqui e falou, ó, foi oferecido para mim, né? Inclusive, gente que era até da diretoria, que no começo, em março, né, que tinha aquela pressão do governo para as pessoas tomar cloroquina e o vermicida lá, ó. Então, aqui apareceu gente, sim, que o médico receitou. O problema é que a orientação que a gente deu aqui, principalmente, porque a gente viu que quem tinha problema de coração, principalmente os idosos tinham, né, falava, gente, não é isso, entendeu? Mas apareceu aqui na associação gente que o médico orientou a tomar cloroquina. Entendeu? Certo. E em relação aos governos Lula e Dilma, como que era a situação? Olha só, a gente aqui, se você for fazer uma comparação entre Lula e Bolsonaro, a gente sabe que o que a gente está falando, certo? Não tem comparação. O problema nosso aqui é que nós, como somos uma associação, que a gente não é, vamos dizer assim, nós não somos, vamos dizer, nós não apoiamos nenhum governo, a gente sempre aqui trabalha na questão dos aposentados, né? A gente acha que qualquer governo que entrar agora, ele tem que ter, principalmente, um programa voltado para os aposentados. Entendeu? O que seria isso? Tem que ter um compromisso com os aposentados. E nós sabemos que hoje está muito difícil, mesmo para os governos de esquerda que nós estamos vendo, né? Nós estamos vendo o seguinte: se você está com um programa de governo, dá para ver qual é a aplicação que deu. Então, por exemplo, quando o PT lá atrás colocou o Armindo Fraga do PSDB lá junto no Banco Central, nós falamos, opa, vamos ver o que vai acontecer. Muitos aqui falavam, é uma experiência que nós vamos fazer, tal. Foi feita a experiência. Nós achamos que hoje, ainda está cedo para discutir isso, mas tem que ser um governo que, de fato, apresente uma proposta que contemple hoje os aposentados. Aí fica muito difícil, porque se você se aliar muito a alguns partidos aí, nós sabemos que vai ser uma pressão danada para governar do jeito que eles querem, né? Então é muito difícil. Sim. E em relação à questão, né, de projetos para, digamos assim, para estabilidade, né? O que está sendo discutido na Câmara, né, no que vocês estão acompanhando? Estabilidade que você fala que sobre o quê? Eu não entendi a pergunta. Sim, garantida aos aposentados ou projetos de lei para a categoria? A do Congresso? Você pode falar ainda não. Então, mas você fala para nós tem a questão do que nós sempre cobramos dos reajustes, que nós estamos todos com os reajustes atrasados, certo? Nós temos cobrado o 14º, tá? Então, tem alguns projetos lá que são mais econômicos, né? Mas também a gente tem feito uma cobrança muito grande, principalmente para essa questão do SUS, que a maioria dos aposentados, a gente vê aí o SUS como uma saída, né? Porque não tem outra, não consegue pagar um convênio, não tem uma fábrica que dê um convênio, então a gente tem feito várias, vamos dizer assim, pressão, às vezes, conversado para ver se muda essa situação aí dos aposentados. Aí tem a PL 4434, né? Que é dos benefícios, né, Laura? Que também está lá, é projeto de lei, mas está tudo parado. Hoje em dia está difícil.
Sim. Você falou de creches para idosos, não seria mais ou menos, né? Agora me veio essa dúvida, o que seria aqui em São José a casa do idoso? Não, tem uma diferença, né? Que o casa de idoso, você vai lá, né? Tem as atividades de piscina e tal, algumas atividades e tal, você vai embora. Porque estão falando o seguinte, um setor que é igual uma creche mesmo, vai de manhã, aí toma um café da manhã, igual creche mesmo. Tem direito ao café da manhã, você tem as suas atividades durante o dia, atividades vamos pegar de lazer, de teatro, de tudo. Depois você almoça e à tarde você janta. Aí, ou o filho passa para te buscar, né? Ou alguém te encaminha para casa, de preferência perto, né? Se morar perto. Então, é tipo uma creche mesmo. Entendeu? Já existe isso, né? No Brasil, não. No Brasil, eles falam a casa do idoso, né? Mas não é dessa forma que a gente pensa. A gente acha que devia ser. Por exemplo, você vai na casa do idoso, não tem um geriatra. Então, se fosse uma creche, teria que ter um médico. Você precisava sair dali para passar no médico. Entendeu? Clínico, odontológica lá dentro. Ou seja, é uma creche mesmo que você teria todos esses, vamos dizer, esse acompanhamento, né? Sim, e quantos aposentados pelo INSS tem no Brasil hoje? Profissionalmente tem quantos anos? Aposentado. Uma coisa em torno de 114. 114. Por aí. 114 mil? Não, mil? Acho que é maior. Milhões. Né? Ah, 114 milhões? A gente não tem os dados muito específicos, não, mas é muito aposentado. Sim, isso... Na nossa associação aqui, nós temos mais de 2 mil sócios, né? Mas aqui na região tem por volta aí de 40, 50 mil aposentados. E sim, e vocês são ligados a alguma central sindical? Não, aqui a gente é ligado a Conlutas, né? A Central Sindical e Popular, porque como a Conlutas ela pega não só sindicatos, associações, movimentos também, a gente é filiado a Conlutas. Mas nós também estamos ligados à FAPESP, que é a Federação dos Aposentados do Estado de São Paulo, com várias associações, e a COBAP, que é a Confederação dos Aposentados, que pega vamos dizer assim, todo o país, né? Está em vários estados. E como que você avalia a atuação dessas associações, né? Tem muita diferença, né? Porque, por exemplo, quando você tem uma associação, né, ela tem várias características. A nossa, por exemplo, nós discutimos muito política. Quando associa aqui, ele fala, ó, nós discutimos política, vamos para Brasília, vamos todo. Tem associação que ela filia simplesmente como se fosse área de lazer. Ah, oferece colônia, oferece passeio, mas na questão de direitos, de defesa dos direitos, às vezes não tem. Então, tem uma diferença muito grande. E também tem várias associações muito antigas, né, que faz uma política de dar, vamos dizer, benefícios, né? Como hospital, farmácia, tal, baile. Então, tem duas tipos. A nossa característica é mais na questão da luta mesmo no dia a dia, aí, a luta política. Eu também tenho alguns convênios aqui, mas a presença política na nossa entidade é maior. Entendi. E a questão do convênio funciona como? A pessoa associar, a gente tem vários convênios, desde corte de cabelo, que está parado agora por causa da pandemia, né? Mas também convênios com dentista, com médico, entendeu? Às vezes com lava rápido. Tem alguns convênios que dão desconto, né? Na realidade, como é aposentado, eles acabam dando desconto, óticas, né? Colônia de férias, por exemplo, tem uma colônia aqui dos metalúrgicos que a gente utiliza, a diária da colônia com café da manhã e almoço, né, é R$50.
Então, Sim, compensa. E é sim, bem utilizada, né? e quando a gente fala de aposentados, a associação ela inclui somente os idosos ou pessoas que aposentaram por invalidez também? É só os aposentados, invalidez também. Mas aposentado só, idosos não, é aposentado aqui. Tá, tá. Então, acho que é isso, pessoal, né? Estamos chegando aqui no final de uma entrevista aí do canal Mesa de Debates. Quero, primeiramente, aí agradecer ao Índio, agradecer também ao Lauro aí pelo papo, né? Gostei bastante, espero aí que contribua aí para vocês aí na luta, né? E contribui aí para os aposentados nessa discussão, né? Então, quero agradecer e passo aí o bastão aí para vocês fazerem as considerações finais. Quem quiser começar, pode, sinta-se à vontade. Lá, enquanto Lauro Silva, quero agradecer o espaço que você nos cedeu. Com certeza, um olhar para essa categoria de aposentados, pensionistas, sofridos, idosos, que não é comum, mas a gente procura ser simpático a todo o setor que pode nos apresentar, como você fez com a gente agora, Guilherme. Muito obrigado e até uma próxima oportunidade. Com certeza. Índio? Eu queria agradecer também, eu acho que é importante, inclusive, eu estou mais recente de aposentadoria, assim, que eu aposentei em 2015, né? O pessoal que está mais tempo aí, está começando agora, mas eu acho importante a gente entender esse papo, porque eu tinha uma visão, Guilherme, que quando eu aposentasse eu ia só passear, tomar água de coco, né? E curtir o mundo, mas pelo salário que está aí, pela aposentadoria, que o fator previdenciário me pegou ainda, né? Então, acabei caindo na realidade que é o seguinte, que mesmo aposentado, a luta nunca vai terminar. A luta vai ter que continuar. E eu acho que esse papel aí de a gente divulgar, saber como é que pensa, assim, é muito importante para saber que a situação não está boa para ninguém no país, né? Um país maravilhoso igual o nosso, mas não está boa. E esse debate ajuda a gente a entender um pouco. Acho que é importante isso. Eu queria agradecer a você aí, todo mundo aí, pela poder participar desse debate. Obrigado. Então, acho que é isso aí, né, pessoal? Então, mais uma vez agradecendo ao Lauro, agradecendo ao Índio pelo papo, né? Agradecendo também a você que estiver nos assistindo, né? Peço para que se inscreva aí no podcast Mesa de Debates de Tudo Um Pouco, né? Para ajudar a gente a aumentar o nosso alcance, para que essa e outras conversas que o canal faz chegue num número maior de pessoas. Curta esse vídeo no YouTube, né? Comentem, né, o que vocês acham, nas suas considerações, e também compartilhe nas redes sociais, Facebook, WhatsApp, Telegram, qualquer outro meio digital aí para poder divulgar informação boa e de qualidade, né? E siga a gente no Instagram e curta a nossa página no Facebook, Mesa de Debates. Então é isso, pessoal. Né? Muito obrigado a todos. Fiquem atentos à nossa programação, que vai ter bastante coisa interessante vindo por aí. E até a próxima. Fui.